Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2013. Estamos juntos há 467 dias lendo a Bíblia e hoje faremos a revisão do conteúdo do livro de Josué. O livro de Josué está situado no final do Pentateuco. Nós sabemos que Abraão vive lá por volta do ano 2100 a.C., quando é convidado a sacrificar o seu filho, quando temos a história de Esaú e Jacó, que roubam a bênção do pai Isaque. E então temos a vida de José, que vai acabar por volta do ano 1900 a.C., aquela época em que os judeus vão buscar comida no Egito. Isso é por volta do ano 1900 a.C. Depois se seguem os 430 anos de escravidão do povo, que é o intervalo entre Gênesis e Êxodo, quando então vamos ter a história do Êxodo começando lá com a libertação do povo de Israel, que ocorre no ano 1440 aproximadamente. Então o livro do Êxodo vai narrar os 80 anos da vida de Moisés, antes do Êxodo, e portanto nesse período aí de 1560 a 1440 a.C. Na sequência vem a construção do tabernáculo, que é narrada no livro de Levítico, e que acontece muito rapidamente. Num prazo de 50 dias nós temos as leis do tabernáculo todas dadas, registradas, os sacerdotes consagrados, e aquele tabernáculo que levou um ano para ser construído, agora está em pé. Segue-se o período de peregrinação pelo deserto de 40 anos, que é narrado lá no livro de Números, do ano 1440 até o ano 1400. Aí então nós vamos ter a renovação da aliança lá no Monte Nebo, nas planícies de Moabe, quando Moisés se despede do povo e o povo então vai ser liderado a partir de então por Josué. Trata-se do livro de Deuteronômio, escrito por volta do ano 1400 a.C. Aí então temos cerca de 10 anos de conquista, as lutas, as guerras que Josué vai liderar. Aqui você tem então uma foto, um desenho da conquista de Jericó com a arca. E aí então Josué vai viver nesse período e o livro de Josué vai contemplar os fatos desde as conquistas iniciais até a morte de Josué, que deve ter se dado por volta do ano 1375 a.C. Aí então nós vamos ter a instabilidade dos juízes que se segue, a idolatria e o livro de Ruth, mas isso é papo para daqui a pouquinho. O povo está então deixado por Moisés para Josué lá nos pés do Monte Nebo, nas planícies de Moabe, quando então Josué vai assumir a liderança. É dali que Josué vai partir para a conquista. E se você vê aqui no mapa comigo e segue o mouse como eu aponto, você vê que é do outro lado do Jordão, de Abel-Sitim, que Josué manda espias para cruzarem o rio e irem até Jericó para espiar o lugar onde seria o primeiro confronto. Acontece a primeira batalha, mas não sem que antes Israel se acampe em Gilgal, que você está vendo aqui no vídeo, e dali então Israel se consagra, Israel celebra a Páscoa e é feita a circuncisão daqueles que não tinham sido circuncidados no deserto, e por aí vai. E depois da guerra de Jericó vem a guerra de Ai, e então nessa linha vermelha que você vê se estendendo para a esquerda do vídeo, vem as conquistas seguintes, por conta do episódio de Gibeão e tudo mais, que você já leu, já estudou conosco, e esta parte sul da terra de Canaã é a primeira a ser conquistada. Nós estamos olhando naquele slide anterior para as guerras que estão nessa parte de baixo aqui, ó, nesse círculo vermelho que você vê aqui na parte de baixo. E depois, logo depois dessas conquistas, o povo vai subir e vai conquistar a região norte, quando as demais forças de Canaã vão se unir e vai haver uma grande batalha ali, e a grande cidade de Azor, que está lá em cima no mapa, sendo apontada aqui pelo mouse, vai ser conquistada. A conquista de Canaã, portanto, começa pelo sul e depois então se estende para o norte. As sortes são lançadas e as tribos recebem cada uma o seu território. Uma divisão aproximada é essa que você vê no mapa. São também marcadas as 6 cidades de refúgio, essas que você está vendo aí com estrelinhas, 3 na Transjordânia e 3 na terra de Canaã propriamente dita, né? E aí então você percebe que a terra é distribuída, que a guerra é feita e que a aliança é renovada. Essas são as 3 grandes partes do livro de Josué, que nesta tabela tem apresentando aí para você a grande semelhança entre os tratados hititas do segundo milênio antes de Cristo, aquilo que foi feito no livro do Êxodo e no livro de Levítico, aquilo que foi renovado no livro de Deuteronômio e que torna a ser renovado no livro de Josué. Quando você percebe estas partes todas, a identificação
do soberano que propõe a aliança e o seu direito de publicar esse tratado, um resumo do histórico do relacionamento entre ele e a parte que está entrando em aliança, uma lista de obrigações, instruções para leitura, para armazenamento de cópias desse tratado, testemunhas que são identificadas e bênçãos e maldições que são prometidas àqueles que cumprirem ou descumprirem o tratado. Você percebe então a grande semelhança temática de Josué com Deuteronômio, com Êxodo, com Levítico. Isso então nos leva à parte final do livro. A geografia dele, já vimos, começa na Transjordânia, eles passam por Sitim, atravessam o Jordão, ali se circuncidam, ali celebram a Páscoa, iniciam a conquista de Canaã por Jericó, tem a batalha de Ai, logo depois da derrota em Ai, Josué leva o povo até os montes Ebal e Gerizim para renovar a aliança, mas depois volta para as demais batalhas do sul, e dali vem as conquistas ao norte, e na sequência as terras são distribuídas por sorte em Gilgal e Siló, e acaba o livro com uma cerimônia final de renovação da aliança que é feita em Siquém. Todo o livro dura aproximadamente de 25 a 30 anos, e isso supondo que Josué tivesse uma idade aproximada à idade de Caleb, que foi espia com ele, foi companheiro dele, 45 anos antes dos fatos narrados aqui no livro de Josué. E então, nós vemos 40 anos antes, né? E como Caleb na ocasião tinha 45, agora ele diz no capítulo 14 que estava com 85 anos. Se Josué tinha uma idade aproximada e o livro diz que ele morreu com 110 anos, então todo o livro de Josué cobre um período de 25 anos, vamos chutar 30 anos para aproximar. Isso faz com que o livro tenha ocorrido de 1400 até 1375 ou 1370 a.C. Todo o conteúdo do livro está expresso na sua estrutura. A primeira parte mostra as guerras de conquista. A segunda parte mostra a distribuição da terra por lançamento de sortes. E a terceira parte é uma renovação da aliança. O objetivo imediato desse livro foi incentivar Israel a concluir a conquista de Canaã. Josué já está idoso e distribui as terras, deixando claro que ainda há focos de resistência inimiga que precisam ser destruídos e que o povo devia agora fazer o seu dever. A faxina grossa já tinha sido feita, mas era necessária ainda uma campanha final de término de conquista da terra, o que não foi feito, e por causa dessa desobediência, o inimigo acabou se tornando uma pedra no sapato e levando à desgraça que nós vamos testemunhar na sequência no livro de Juízes. Como vemos Cristo no livro de Josué? Bom, os nomes Josué e Jesus são diferentes para nós, mas na língua hebraica são o mesmo. E eles apontam para o líder obediente e fiel à aliança, que introduz o povo no descanso e que distribui a terra em herança para o seu povo. Isso Josué fez de maneira imperfeita, mas Jesus já fez de maneira perfeita. Isso é possível de ser deduzido até por detalhes muito significativos no livro, como é o caso da conquista de Jericó. Jericó é conquistada com 7 dias de campanha, com 7 voltas em torno da cidade, com 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Isso tudo então apontando para uma conquista definitiva de uma terra de descanso, um novo céu e uma nova terra, que o Senhor Jesus vai dar ao seu povo para o descanso definitivo deste. Além disso, temos a menção óbvia do anjo do Senhor, lá no capítulo 5, a partir do verso 13, onde é clara a presença do Senhor Jesus pré-encarnado ali no meio do povo a liderá-lo. Dentre os ensinos que destacamos de Josué, nós temos a ideia da importância dos memoriais. Como nós nos esquecemos facilmente das coisas e como Israel também o fazia. E por isso, celebrar a Páscoa, a circuncisão, tirar pedras do Jordão, levar o povo aos pés dos montes Ebal e Gerizim, as tribos da Transjordânia que construíram um altar para garantir que os seus filhos teriam posse e direito lá no tabernáculo que ficava do outro lado, a renovação da aliança feita em Siquém, tudo isso mostra que é importante demais guardar as coisas de Deus na memória. O esquecimento é um caminho curto para a ruína. Também vemos no livro a vitória pela obediência submissa à liderança de Deus. Toda vez que o povo seguiu o que Deus dizia, consultava a Deus, o povo se dava bem. Toda vez que o povo ia por sua própria cabeça, se esquecia de consultar a Deus ou contrariava as prescrições de Deus, o povo se dava mal. Nós devemos aprender isso. Também precisamos nos lembrar do perigo das alianças com o mundo. Os cananeus deveriam ser destruídos e nós também devemos morrer para o mundo. Nada de compactuar com o mundo. E toda vez que Israel entrou em aliança com os cananeus, se deu mal. Obediência então traz vitória, desobediência traz derrota. Está aí para você um grande resumo daquilo que vimos no livro de Josué e esperamos que estas lições
abençoem a sua vida. Amanhã a gente se encontra para rever os ensinos principais do livro de Juízes. Tenha você um bom estudo e até amanhã, se Deus quiser. A gente se vê, até lá.